O que está dentro de você, o segredo que habita no interior. Você já parou para pensar que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de você? Muitas vezes olhamos para o mundo ao redor, para as dificuldades, para as vozes que tentam nos parar, mas esquecemos de olhar para dentro. O que está dentro de você pode ser a sua maior força ou a sua maior prisão. Dentro de cada coração existem sementes. Algumas são de fé, esperança e amor. Outras são de medo, dor e desânimo. A grande verdade espiritual é que essas sementes só germinam quando você as alimenta. Se você rega a semente da dúvida, ela cresce e sufoca a sua fé. Mas se você rega a semente da confiança em Deus, ela floresce e transforma a sua vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que a fonte de tudo não está do lado de fora, mas dentro de você. O coração é o lugar onde as decisões são tomadas, onde a fé é fortalecida ou destruída, onde Deus deseja habitar. Talvez você tenha se sentido pequeno, sem forças, acreditando que nada vai mudar, mas saiba disso. O que Deus já plantou dentro de você é muito maior do que qualquer gigante que se levanta contra você. O problema não está fora. O problema é quando você acredita mais na voz da ansiedade, do medo e do fracasso, do que na voz do Espírito Santo que grita dentro de você: não temas, porque eu sou contigo. Se você tem sentido essa luta dentro de si, lembre-se, a chave está em decidir qual voz você vai alimentar. O campo de batalha da mente. A sua mente é como um jardim. Tudo o que você permite entrar mais cedo ou mais tarde cria raízes. Palavras negativas, ofensas, lembranças dolorosas, se não forem entregues a Deus, começam a dominar seus pensamentos. E uma mente dominada pelo medo e pela insegurança se torna um inimigo silencioso, que impede você de avançar. Por isso, a Bíblia declara em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a verdadeira transformação não começa com aquilo que você veste, nem com o que você possui, mas com o que está acontecendo dentro da sua mente. Se você pensa que não consegue, já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Mas quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, quando declara as promessas dele sobre a sua vida, você ativa dentro de si uma força que o mundo não pode parar. Talvez você esteja vivendo um tempo de confusão, com pensamentos acelerados, noites sem dormir, um coração inquieto. Mas o Senhor te lembra hoje: eu tenho poder para aquietar a tempestade dentro de você. Porque muitas vezes a maior tempestade não está do lado de fora, mas dentro da mente e do coração. Decida hoje quais sementes você vai deixar crescer. Expulse as mentiras do inimigo e permita que a verdade de Deus ocupe o lugar delas. Quando o coração se torna um cofre, o coração humano é como um cofre. Dentro dele guardamos segredos, dores, alegrias e memórias. Algumas dessas coisas foram colocadas lá por Deus, outras foram fruto de feridas e experiências que marcaram a alma. O problema é que muitos vivem aprisionados pelo que guardaram dentro de si. Traumas do passado, mágoas antigas, palavras que feriram como facas afiadas. Mas Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Isso quer dizer que aquilo que você carrega dentro de si não fica escondido para sempre. Mais cedo ou mais tarde, aparecem suas atitudes, palavras e escolhas. Se dentro do coração só existem feridas, o que sairá será dor. Mas se dentro dele há esperança e fé, transbordará a vida. É por isso que o inimigo trabalha tanto para semear lixo dentro de você. Ele sabe que, se dominar seu coração, pode controlar seus passos.
mas também é por isso que o Espírito Santo deseja habitar dentro de você. Porque quando ele enche o coração, não sobra espaço para a escuridão. Pare agora e pergunte-se: o que você tem guardado no cofre do seu coração? Raiva? Insegurança? Ou a presença de Deus que cura e transforma? A libertação não começa quando tudo ao redor muda, mas quando você decide abrir esse cofre e entregar a chave para o Senhor. A força invisível que te move, o que está dentro de você, é o que realmente determina para onde você vai. Não são as circunstâncias externas que decidem o seu futuro, mas sim a força invisível que habita em seu interior. Quantas pessoas parecem fracas por fora, mas carregam dentro de si uma fé inabalável que as sustenta em meio às piores tempestades? E quantas parecem fortes por fora, mas por dentro estão desmoronando em silêncio? O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja, mesmo quando o corpo falha, quando as emoções oscilam, existe dentro de nós um espírito que pode ser fortalecido pelo Senhor diariamente. Você pode até estar vivendo um tempo de escassez, de enfermidade, de perdas, mas se dentro de você a chama da fé continua acesa, nada será capaz de apagar a promessa de Deus sobre a sua vida. É essa força invisível que te mantém de pé quando tudo diz para você desistir. Não é à toa que o inimigo tenta atacar o interior, porque sabe que se apagar sua chama por dentro, você não terá forças para continuar. Mas o Espírito Santo sopra sobre você hoje e reacende aquilo que parecia apagado. Levante-se, porque dentro de você está a força que vem do próprio Deus. O vazio que só Deus preenche. Muitas pessoas vivem correndo atrás de coisas externas para tentar preencher um vazio interno. Compram, viajam, buscam relacionamentos, mas sempre terminam com a sensação de que ainda falta algo. Isso acontece porque o ser humano foi criado com um espaço dentro de si que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Salomão escreveu em Eclesiastes 3:11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que existe em você um espaço que nada terreno pode satisfazer. É como tentar encher um poço sem fundo com baldes de areia. Nunca será suficiente. O inimigo sabe disso e tenta enganar com prazeres passageiros, promessas de felicidade que logo se transformam em frustração. Mas quando você convida o Espírito Santo para habitar dentro de você, esse vazio é preenchido com paz, propósito e vida abundante. Quantas vezes você já se perguntou: por que, mesmo conquistando algumas coisas, ainda sinto que algo falta? A resposta está em abrir o coração para o único que pode trazer plenitude. O vazio que você sente não é fraqueza. É um chamado de Deus dizendo: eu quero morar aí dentro. E quando ele entra, tudo muda. O vazio dá lugar à esperança, a tristeza se transforma em alegria e a vida ganha um novo sentido. O peso invisível que te prende. Existem fardos que não são vistos a olho nu, mas que esmagam por dentro. Culpa, ressentimento, vergonha, medo. São correntes invisíveis que muitas vezes você carrega no coração e que roubam a sua paz. Por fora, você pode sorrir, mas por dentro sente como se estivesse preso em uma prisão sem grades. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não é apenas para quem está cansado fisicamente, mas para quem carrega pesos emocionais e espirituais que ninguém mais vê. Ele conhece o que está dentro de você, mesmo aquilo que você esconde dos outros. Quantas vezes você já se deitou e pensou: se as pessoas soubessem o que carrego, não aguentariam? Mas a boa notícia é que Jesus aguenta. Ele não apenas suporta, ele retira esse peso e coloca sobre você a leveza da graça.
O inimigo quer que você viva aprisionado, acreditando que nunca será livre. Mas hoje, o Espírito Santo declara sobre você: as correntes estão caindo, porque dentro de você não precisa habitar dor e culpa, mas sim o perdão e a liberdade que vem da cruz. Não aceite carregar sozinho o que Jesus já levou no madeiro. A liberdade começa quando você decide entregar esse peso. O poder das palavras que você libera. Tudo aquilo que está dentro de você acaba saindo pela sua boca. Se o coração está cheio de medo, suas palavras espalharão insegurança. Se está cheio de fé, suas palavras liberarão vida. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você tem falado sobre sua própria vida? Tem dito que não consegue, que não vai dar certo, que é pequeno demais? Ou tem declarado que é mais que vencedor em Cristo Jesus? As palavras que você solta no mundo são sementes, e mais cedo ou mais tarde, você colhe o fruto delas. Muitas vezes, as pessoas vivem presas porque repetem dentro de si as mesmas mentiras que o inimigo sopra. Você não é capaz. Você nunca vai vencer. Mas quando você enche seu coração com a palavra de Deus, automaticamente sua boca começa a declarar vitória, promessa e esperança. Foi assim com Davi diante de Golias. Enquanto todos viam um gigante intransponível, Davi declarou: o Senhor me dará vitória. A diferença não estava no tamanho da pedra, mas no que estava dentro dele. O que está dentro de você transborda pela boca. Por isso, cuide da fonte, encha-se da palavra e permita que seus lábios sejam instrumentos de vida. Quando o Espírito Santo habita em você, dentro de cada pessoa pode habitar o medo, a dor ou a ansiedade. Mas existe algo infinitamente maior: a presença do Espírito Santo. Quando ele entra no coração, tudo muda. Onde havia escuridão, entra luz. Onde havia desespero, nasce esperança. Onde havia vazio, surge plenitude. Em João 14:16-17, Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Perceba, ele não está apenas ao seu lado, ele está dentro de você. Isso significa que você nunca está sozinho. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te guia, te consola, te fortalece e até intercede por você quando não consegue orar. Talvez você tenha tentado vencer batalhas pela sua própria força e se cansou. Mas quando o Espírito Santo preenche seu interior, você recebe poder sobrenatural para enfrentar o que parecia impossível. Não é mais você lutando sozinho. É o próprio Deus lutando em você e através de você. O inimigo teme não o que está fora, mas o que está dentro. A presença viva do Espírito Santo que transforma e liberta. A identidade que brota do interior. Muitas pessoas vivem tentando provar quem são através do que possuem, do que conquistaram ou do que os outros dizem a seu respeito. Mas a verdadeira identidade não vem de fora, vem de dentro, do que Deus já declarou sobre você. A Bíblia afirma em 1 João 3, versículo 1: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Essa é a identidade que está dentro de você, filho amado do Altíssimo. O problema é que o inimigo tenta distorcer essa verdade, colocando dúvidas e mentiras no seu coração. Ele sussurra: você não é amado, você não é digno, você não tem valor. Mas dentro de você já existe uma marca eterna. Você foi selado pelo Espírito Santo como herança de Deus. Quando você entende quem é em Cristo, não importa o que digam de fora. Chamem de fraco, pequeno ou derrotado. Dentro de você vive uma identidade celestial que ninguém pode roubar.
Você não precisa de aplausos para se sentir aceito, porque já foi aprovado pelo Criador. Não precisa de títulos para ser grande, porque já carrega a marca de filho do Rei. Então, a partir de hoje, levante a cabeça. A sua identidade não é definida pelas feridas do passado, mas pela promessa eterna que Deus plantou dentro de você, transbordando o que está em você. Tudo o que você carrega dentro de si não fica apenas em você, transborda para o mundo ao seu redor. Se dentro do seu coração há luz, essa luz ilumina sua casa, sua família, seu trabalho. Mas se dentro de você há trevas, todos ao redor também sentem o peso dessa escuridão. Por isso, Jesus disse em João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Não são gotas, não é um fio de água, são rios. Quando você é cheio da presença de Deus, não apenas vive transformado, mas se torna canal de transformação para outras vidas. O que está dentro de você pode curar, pode levantar, pode inspirar. Um coração cheio de amor gera perdão. Uma mente cheia de fé gera esperança. Uma alma cheia de Deus gera vida em abundância. Talvez até hoje você tenha deixado o medo, a ansiedade ou a dor dominarem o seu interior. Mas o Senhor te chama para viver uma nova realidade. Ser cheio dele para transbordar na vida de outros. Não se trata apenas de você vencer, mas de você ser resposta para quem está ao seu lado. O mundo precisa do que Deus plantou dentro de você. Não esconda essa luz, não guarde essa fonte, não enterre esse tesouro. Permita que, a partir de hoje, o que está dentro de você seja a presença viva do Espírito Santo, transbordando em cada gesto, palavra e atitude. Agora, faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, escreva nos comentários, quero transbordar a presença de Deus. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação e cura. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de fé, revelação e cura. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça nesta nova caminhada. Lembre-se sempre, seja usado por Deus para transbordar na vida de outros.